Olá! Nesta aula vamos tratar de um importante trato cultural, a propagação. A propagação é uma das operações essenciais para melhorar a produção de frutas e hortaliças, pois essa operação permite uniformizar a produção e multiplicar genótipos superiores. Nosso objetivo nessa aula é conhecer os tipos de propagação vegetativa. Ao final, você deve responder 2 exercícios. O primeiro exercício comprova sua participação na aula. Por isso, basta acessar o link da questão disponível na plataforma Google Sala de Aula e responder o exercício lá. No segundo, você exercita sua habilidade em propagar vegetativamente uma cultura ou planta ornamental, manda uma foto devidamente identificada. Um dos principais fatores que garantem o sucesso na produção de frutas é a qualidade das mudas utilizadas na implantação de um pomar. A produção de mudas de qualidade depende de cuidados que vão desde as instalações até a obtenção do material adequado e a execução correta das práticas recomendadas para cada espécie. Na fruticultura, o processo de produção, em geral, é realizado por meio de propagação vegetativa, que tem o objetivo de multiplicar grande quantidade de plantas com a garantia de manutenção das suas características agronômicas e com idênticas necessidades climáticas, edáficas, nutricionais e de manejo, o que é de extrema importância na formação de pomares comerciais. A propagação vegetativa pode ser realizada por meio de diversos métodos, sendo que na fruticultura os principais métodos utilizados são a estaquia, a mergulhia, a enxertia e ainda por estruturas especializadas. A propagação por sementes, ou sexuada, é o principal método pelo qual as plantas se reproduzem na natureza, e também um dos mais eficientes, sendo amplamente utilizado na propagação de plantas cultivadas. Na fruticultura, a propagação por sementes é utilizada principalmente para a obtenção de porta-enxertos, também conhecidos como cavalos, em espécies como citros, abacateiro, caju, mangueira, pessegueiro, pequizeiro, mangabeira e outras. Ela também é utilizada na propagação de espécies que não podem ser multiplicadas por outro meio e cuja semente é a única forma viável de propagação, como é o caso do mamoeiro e do coqueiro. Há outras plantas também. Ela também é utilizada na formação de mudas de espécies que suportam bem a propagação sexuada, como por exemplo no maracujá. Muitas espécies fruteiras nativas ainda estão em fase inicial de estudo. Então essas também são propagadas principalmente por sementes. E ainda para o melhoramento genético, é importante utilizar sementes para estudo das variedades. Porém, a utilização de sementes para a obtenção de mudas na implantação de um pomar comercial apresenta algumas limitações, como a juvenilidade, que é o período inicial sem produção de frutos e corresponde ao período onde há apenas crescimento vegetativo. Segunda desvantagem, o vigor elevado das plantas, que pode fazer com que tenham um porte muito elevado, o que inviabiliza vários tratos culturais. E a grande variabilidade genética que a propagação por sementes permite. Mesmo entre plantas originadas de sementes coletadas da mesma planta matriz, acontece variabilidade genética. Isso pode desuniformizar o período de execução das práticas de manejo do pomar, como poda, raleio, colheita e tratamentos fitossanitários. A propagação assexuada, também chamada de propagação vegetativa ou propagação clonal, consiste na multiplicação de indivíduos a partir de porções vegetativas das plantas, em razão da capacidade dessas porções regenerarem novos órgãos vegetativos. Essa é a principal forma de produção de mudas em fruticultura, pois praticamente todas as cultivares são propagadas vegetativamente. Também em floricultura com rosas, crisântemos e horticultura com batata, batata doce, assim como em cana-de-açúcar, banana, abacaxi. As vantagens da propagação vegetativa são a redução do período improdutivo, que é a fase juvenil, pois as porções vegetativas utilizadas são retiradas de plantas matrizes já em fase de produção. Segunda vantagem é a possibilidade de combinação de diferentes plantas em uma única nova planta, principalmente quando se utiliza a enxertia. Terceira vantagem, a obtenção de áreas de produção mais uniformes, que permitam uma melhor sincronicidade das práticas de manejo do pomar. A quarta vantagem é que, pela propagação vegetativa, é possível manter as características do genótipo que foi utilizado como planta matriz, isto é, um genótipo elite. No entanto, há algumas desvantagens da propagação vegetativa que devem ser mencionadas.
Primeira desvantagem é que a multiplicação sucessiva de uma matriz faz com que os patógenos sejam propagados conjuntamente com as partes vegetativas. Com o tempo, a concentração de patógenos vai reduzindo a produtividade. Essa questão reforça a necessidade de aquisição de mudas e matrizes limpas, sem patógenos, por isso deve-se buscar mudas certificadas com qualidade sanitária, fisiológica e genética atestadas. Segunda desvantagem é a uniformidade do pomar também o faz suscetível aos mesmos problemas. Por isso é importante ter clones de diferentes plantas e utilizar os benefícios que o policultivo, isto é, o cultivo de diferentes espécies na mesma região, para favorecer o equilíbrio ecológico. A quarta desvantagem é que a propagação vegetativa é uma prática trabalhosa e exige habilidade para uma produção eficaz de mudas por estaquia, mergulhia e principalmente por enxertia. Por isso, é uma prática que exige cuidado e habilidade. Estaquia é o termo utilizado para a propagação vegetativa por meio de estacas. A propagação por estacas utiliza qualquer segmento da planta, caule, raiz ou folha, que quando colocados em meio adequado são capazes de formar raízes adventícias e de originar uma nova planta. Em espécies frutíferas, geralmente são utilizadas estacas de caule. Para várias espécies é possível usar estacas de raízes. Alguns exemplos são a framboeseira, a moreira preta, maçã anã, perira e goiabeira. A estaquia é utilizada principalmente para a produção de porta-enxertos clonais e na perpetuação de novas variedades oriundas de processos de melhoramento genético. Estacas podem ser feitas de folha. Em geral, são feitas de caules e de raízes em algumas espécies. As estacas de caule podem ser herbáceas, semilenhosas e lenhosas. As estacas herbáceas têm maior capacidade de regeneração, porém menor resistência à desidratação. Quando se utilizam as estacas herbáceas, geralmente são mantidas em cada estaca as duas folhas superiores, as quais são cortadas ao meio para diminuir a transpiração e a perda de água. Esse tipo de estaca geralmente exige mais atenção ao ataque de patógenos e desidratação, as principais causas de mortalidade. Por isso, o uso de irrigação por nebulização e o controle da temperatura às vezes se fazem necessário. As estacas semilenhosas são mais lignificadas que as estacas herbáceas, geralmente com tamanho de 8 a 15 centímetros. As folhas do ápice são mantidas e geralmente cortadas ao meio para diminuir a transpiração e a perda de água. Também é necessária atenção à desidratação para evitar o murchamento e a queda das folhas. Estacas lenhosas são obtidas no período de dormência, na estação fria ou na estação seca, onde o inverno não é frio, quando as estacas estão mais lignificadas e com mais potencial para se regenerar, especialmente para espécies de fácil enraizamento. Estacas de raiz podem ser feitas em algumas espécies, como a moreira preta e algumas mirtáceas, como a goiabeira, mas em geral as raízes não são capazes de brotar caules e folhas. Algumas fazem isso. Essas estacas são preparadas no período de repouso vegetativo, que também ocorre na estação seca ou fria. Princípios anatômicos para a propagação vegetativa por estaquia. As plantas apresentam células em toda a extensão capazes de se desdiferenciar e depois se diferenciar novamente. Especialmente as células do parênquima têm essa capacidade. É essa capacidade que permite que surjam raízes de uma seção recém-destacada da planta matriz, e que permite que uma planta de caule se funda a outra parte de caule e forme um tecido vascular contínuo, constituindo assim uma só planta, como é feito na enxertia. Além das células parenquimáticas, que têm a capacidade de se rediferenciarem em novos tipos celulares, existem células que nunca se diferenciaram e que guardam a função de se multiplicar e formar novas células, que aí sim, essas novas células se diferenciarão nos tipos celulares. Essas células são as células meristemáticas do câmbio vascular e se localizam logo abaixo da casca e são elas que facilitam o destacamento da casca do restante do linho do caule. Ao plantar uma estaca, percebemos que as raízes adventícias surgem especialmente de uma região próxima à casca. Isso é devido à presença dessas células meristemáticas. Essas células meristemáticas que facilitam a formação de novas células e assim de novos órgãos como a raiz, formam um câmbio vascular. Como queremos estacas que combinem uma boa habilidade de se regenerar, ou seja, ela precisa ter quantidade de células parenquimáticas e meristemáticas suficientes para gerar raízes rapidamente, mas que também não sejam muito suscetíveis à desidratação. Por isso, as melhores estacas elas estão mais próximas do
primeiro e do segundo terço mais inferior da planta. São regiões do caule onde o caule é mais maduro e um pouco mais lignificado. A segunda técnica que veremos de propagação hoje é a mergulia. Mergulia é o termo utilizado para a multiplicação de plantas, onde as partes só são destacadas da planta-mãe após ter se enraizado. Esta técnica é muito utilizada para espécies que apresentem problemas ou dificuldades na propagação por outros métodos. A mergulia consiste no revestimento parcial ou total do ramo, onde se proporcionam condições de umidade, aeração e ausência de luz que favoreçam a emissão de raízes na parte que se deseja propagar. Realiza-se a mergulia no período da primavera ou no fim do verão, ou seja, durante as estações de brotação e de crescimento mais ativo das plantas. Ela é muito utilizada em macieira, pereira e marmeleiro, mas pode ser usada em espécies que apresentam problemas na propagação por outros métodos. Após o enraizamento, a parte enterrada pode ser então destacada da planta-mãe, e assim uma nova muda se formou. A mergulia simples consiste em curvar e fixar parte de um ramo no solo, deixando uma extremidade descoberta e vertical. Após o enraizamento, destaca-se a muda da planta-mãe e faz o plantio da nova planta em local definitivo. Mergulia simples de ponta também pode ser feita enterrando a extremidade apical do ramo. Nesse caso, as gemas ficam invertidas e após o enraizamento também se corta a conexão com a planta-mãe. Pode-se também mergulhar uma grande extensão do ramo a fim de originar mais mudas. Essa técnica é conhecida como mergulia contínua chinesa. Uma variação dessa técnica é a cobertura de apenas parte do ramo mergulhado. Essa técnica também é conhecida como mergulia contínua serpenteada. Há também uma variação onde após uma poda drástica próximo ao pé da planta, espera-se brotar uns 10 a 15 centímetros e então faz-se a amontoa, que consiste em cobrir a base das brotações com terra para desenvolvimento de novas raízes na base dessas brotações. Quando os brotos atingirem 20 a 25 centímetros, realiza-se uma segunda amontoa para que as raízes tenham um maior volume de terra para se desenvolverem. Essas etapas são realizadas na primavera, quando as plantas brotam, e a separação das novas mudas enraizadas é feita na próxima estação seca. O corte de separação deve ser feito o mais próximo possível da planta-mãe, o qual deve permanecer descoberta para a emissão de novas brotações. Esse método é muito utilizado para a propagação de porta-enxertos de macieira e pereira. Uma importante variação dessa técnica é a mergulia aérea ou alporquia. Ela é utilizada quando não é possível levar o ramo até o solo. Logo, um pouco de substrato ou solo é amarrado com um saco em uma parte mais basal de um ramo alto. Por ser uma técnica trabalhosa, o anelamento e o uso de fitorreguladores, isto é, hormônios enraizadores como a auxina, ácido indobutírico, melhoram o sucesso de enraizamento dos ramos. Quando há um bom enraizamento da muda, então separa-se da planta matriz. Princípios anatômicos para a propagação vegetativa por mergulia. As gemas presentes no caule têm a capacidade de brotar e formar um novo caule, ou uma raiz, porque possuem tecido meristemático nas pontas, que é composto por células totipotentes, que significam que elas podem se transformar em qualquer outro tipo celular. Essas células elas se diferenciam rapidamente em novos tipos celulares e órgãos, enquanto as outras células da planta já têm um formato, uma função, já se diferenciaram, elas têm mais dificuldade em se diferenciar novamente em um novo órgão, numa raiz, por exemplo. Mas, como visto, você também pode induzir a diferenciação e a formação de raízes expondo um pedacinho do caule. Agora realizaremos um exercício para comprovar sua participação nesta aula. Marque a alternativa incorreta. Esta aqui é propagação por parte de uma planta sobre outra planta. Mergulia é a propagação por parte da planta coberta com substrato sem desconectar-se da planta-mãe. E enxertia é a propagação por uma estaca de caule e folha de raiz que brota e se enraiza em substrato ou água. Segunda alternativa. Os métodos de propagação vegetativa são estaquia, mergulia, enxertia e ainda por estruturas especializadas. Terceira alternativa. A propagação sexuada envolve a fusão dos gametas feminino e masculino. Já a propagação vegetativa é um tipo de propagação assexuada, pois não envolve fusão de gametas feminino e masculino. Por isso, a planta propagada vegetativamente gera clones, que no pomar comercial
são importantes por apresentar grande uniformidade. A uniformidade favorece o planejamento dos tratos culturais na mesma época. É possível fazer estacas de raízes porque em algumas espécies um segmento de raiz é capaz de brotar um caule. As gemas são dotadas de meristemas capazes de brotar para gerar caule e às vezes raízes, quando expostas às condições necessárias. No entanto, expor o caule faz com que raízes surjam dos calos do ferimento. Nossa atividade prática consiste em realizar a propagação vegetativa de alguma espécie, por estaquia, enxertia ou mergulhia. Fotografe o processo, identifique a espécie com nome científico e comum, o método utilizado, a data e explique o procedimento que você realizou. Se necessário, consulte o material de apoio para mais orientações. Quer saber mais? Consulte a cartilha da Embrapa disponível na nossa plataforma ou ainda o vídeo sobre produção de mudas de cítrico.